Doutora Luísa Almeida, Olá, olá, viva. como está? Tudo bem? Vou-lhe pedir, exatamente, ia-lhe pedir se podia. Eu trago ajuda, trago uma assistente informática. Eu disto percebo zero. Muito bem. Então, se puder. Ok, já estamos a vê-la. Uhum. Ok, pronto. Vamos a isto? Vamos, diga-me só uma coisa, não é melhor ir buscar a apresentação ou primeiro falamos um bocadinho e depois é que vou buscar a apresentação? Vou apresentá-la, Ok? conversamos depois, mas Uhum. primeiro vou apresentá-la para as pessoas que nos estão a ver neste momento saberem quem vão ouvir, quem Uhum. estão a ouvir, e depois, entretanto, sim, ia-lhe pedir que nos trouxesse a sua apresentação com uma partilha de ecrã. Ok. Licenciado em Serviço Social, trabalhou na área da Justiça, Apoio Domiciliário e Segurança Social. Trabalhou em Uhum. contextos sociais de pobreza extrema, violência doméstica, abusos infantis. Já tinha algum cabedal, mas nada a preparava para o que encontrou no IPO. Luís Almeida trabalha no Instituto Português de Oncologia de Lisboa desde 2003 e como assistente social da Unidade de Transplante de Medula desde 2017. Onde é um serviço e é um hospital onde lida com a saúde, onde lida com a responsabilidade de ajudar muitas famílias, muitos doentes e muitos cuidadores a resolver questões práticas do dia-a-dia das suas vidas. É uma pertence a uma equipa de 11 pessoas de assistentes sociais do IPO que parece um número generoso, mas na verdade não chegam para as encomendas. E para nos falar um pouco sobre o trabalho de um assistente social neste contexto, passo-lhe a palavra e o palco é seu. Ok. Olá, boa tarde. Em primeiro lugar, agradecer à APCL o convite que me foi dirigido para poder participar hoje aqui nesta sessão. É a primeira vez que estou a participar numa sessão virtual, portanto, isto para mim é um bocadinho estranho e peço desculpa se houver aqui alguma coisa que não corra bem, porque realmente não é a minha praia. Uma dúvida, como é que eu partilho a imagem porque eu não estou a ver? Ok. Algures aí terá aí em baixo aí uma opção, presumo que seja em baixo, pode eventualmente ser em cima, dependendo do monitor, uma opção de partilha de ecrã ou share screen. Nada, Nada. Ok. nada. Nós não descobrimos nada disso. Porque Não. estamos no participante. No Oner ou no Zoom? É no Estamos Zoom ou no Oner? é no Zoom, é no Zoom. No Zoom. Ok. Peço desculpa. Não faz mal, estamos cá para. Olha, também não faz mal que eu também não preciso de me ver. Vocês estão-me a ver, não estão? Nós estamos Então a ver. pronto. Então não interessa nada. Eu não preciso de me ver que me vejo todos os dias. Mas, está. Mas e a Ora bem, apresentação? então. A apresentação, consegue chegar à sua apresentação? Isso acho que sim, que consigo chegar à apresentação. Vamos tentar aqui descobrir como. Mas pronto, em relação ao trabalho de um assistente social no IPO de Lisboa, que foi isso que me pediu para começar por falar, portanto, o trabalho do assistente social começa e deveria sempre começar com o início da viagem da pessoa no IPO, portanto, quando o doente entra no IPO deveria ser acolhido e deveria ter uma consulta com o serviço social numa primeira fase muito mais informativa, no sentido de poder ser esclarecido sobre direitos e recursos que estão associados aqui um bocadinho à situação da doença oncológica. Esses direitos e esses recursos, na maioria dos casos, não são unicamente exclusivos da doença oncológica, são exclusivos da incapacidade e da doença de uma maneira geral e da deficiência, e como é óbvio, a doença oncológica enquadra-se neste quadro legislativo. Existe depois um acompanhamento que deve ser feito em todas as fases da doença, porque
A doença tem, as pessoas têm necessidades diferentes consoante a fase da doença em que se encontram e, portanto, o assistente social acaba por deve estar presente e ir acompanhando e ir desbravando caminho com o doente. No princípio, quando as coisas começam, às vezes é preciso muito mais estas tais informações. No decorrer dos tratamentos ativos, que às vezes trazem alguma incapacidade, são necessários apoios para poder levar a cabo as atividades de vida diária e manter alguma funcionalidade no dia a dia. Numa fase mais posterior aos tratamentos, muitas vezes no retomar à vida laboral e à vida ativa também. Essas questões práticas da vida cá fora, lá está, entendendo o cá fora como oposição ao lá dentro. Para percebermos um pouco melhor exatamente o que faz um assistente social e porque é um trabalho essencial e que pode ser tão importante para a vida dos doentes e dos seus cuidadores, eu ia lhe pedir então se pudesse partilhar a sua apresentação. O que nós estamos a tentar fazer, eu e a minha querida amiga que está aqui ao meu lado a ajudar-me, e estamos a tentar chegar lá porque há aqui qualquer coisa no link que não nos está a permitir fazer a partilha de ecrã. Eu vejo o Paulo perfeitamente. Perfeitamente, mas ouço bem, mas não tenho aqui o live a dizer que acaba em 52 minutos. Certo, mas no Zoom ou no Zoom aparece Zoom e uma coisa em branco, sem mais nada para clicar em lado nenhum. Ok, mas no Zoom, não no On-Air, mas numa janela do Zoom mesmo, pronto, tem cá embaixo o microfone e o... Pois o problema é que não aparece essa parte, não sei porquê. Okay. Diz Zoom, aparece uma janela em branco, mas não me deixa... Deve ser eventualmente uma outra janela que esteja para aí. Ok. Agora perdemos brevemente a doutora Luísa Almeida. Não estou a ouvir. Ver e ouvir agora. Agora sim. Pronto, é porque já entramos na janela certa. Ótimo, pronto. Tem cá embaixo, consegue ver cá embaixo o share screen? As opções de... Não. Diz, calma, compartilhar a tela. Ótimo. Agora já está. Ok, então é abrir... Vamos lá, pronto. Ora bem. Ok. Visualizam? Conseguem visualizar? Perfeitamente. Ok, então pronto. Portanto, aqui, como eu estava a dizer, a doença oncológica aparece muitas vezes como uma fase da vida em que nós temos que construir uma nova identidade e muitas vezes repensar o sentido da nossa vida. E a doença oncológica não traz só coisas más, também traz oportunidades para nós aprendermos coisas diferentes e se calhar olharmos para a nossa vida de forma diferente. Temos possibilidade de, eventualmente, quando isso faz sentido, mudar algumas coisas. Em termos dos direitos, a pessoa com doença oncológica entra na definição da pessoa com uma deficiência. Nós temos que perceber que a deficiência é uma anomalia ou uma perda congénita ou adquirida de função ou estrutura. Isto significa que uma pessoa que tem uma doença hematológica tem uma deficiência na medula ou em algum dos sistemas hematológicos. Uma pessoa que tem um tumor do estômago, tem uma deficiência no estômago, há qualquer coisa que aconteceu naquela estrutura ou naquele sistema que não correu bem e daí ter originado uma deficiência. Isto estamos a falar de um conceito lato. Não existe nenhum conceito específico associado à deficiência na doença oncológica,
Portanto, aquilo que acontece é que a doença oncológica integra a legislação que existe para a pessoa portadora de deficiência. Em termos de legislação, nós estamos a falar da legislação que valida o doente crónico ou que protege a doença crónica. Existem algumas coisas específicas, nomeadamente as comparticipações na medicação para a dor, a possibilidade de tratar do grau de incapacidade, a legislação sobre o transporte de doentes não urgentes. Depois existem algumas legislações mais protetoras que vêm com respostas de natureza mais económica, que têm a ver com os subsídios, e aí falamos no subsídio de proteção na doença, que no fundo é a baixa, a pensão de invalidez, o complemento por dependência, o complemento solidário para idoso, a prestação social para a inclusão, que são, no fundo, as prestações que permitem manter algum rendimento. Em relação ao atestado multiusos grau de incapacidade, este atestado tem que ser sempre passado pelo delegado de saúde da área da residência. Para poder pedi-lo, tem que ser requerida uma junta médica e é necessário apresentar o relatório médico e a anatomia patológica. O grau de incapacidade é entregue no dia em que é feita a junta médica, sendo que essa junta médica é obrigatoriamente presencial. Neste momento tem um custo de 12,5 € essa junta médica. Uma primeira vez, uma reavaliação tem um custo de 5 €. De referir que neste momento algumas áreas do país ainda não retomaram a realização destas juntas médicas, que estiveram suspensas desde março por causa da pandemia, uma vez que não há delegados de saúde que cheguem para fazer a atuação junto da pandemia do Covid e as juntas médicas. Portanto, as juntas médicas achou-se que seria uma coisa menos importante, menos urgente, digamos assim, e portanto foram suspensas e começaram a reabrir em alguns pontos do país no fim de julho, princípio de agosto. Estamos a falar neste momento em atrasos à volta de 6 meses, 1 ano, dependendo da zona do país. Okay? Este grau de incapacidade vai permitir ter, então a isenção das taxas moderadoras em todo o Serviço Nacional de Saúde. E existem mais 2 maneiras de poder ser isento, que é se tiver uma situação de insuficiência económica, e aí estamos a falar em agregados familiares com rendimento per capita inferior a 628 €, sendo que o valor imobiliário tem, portanto, se eu for dona de um terreno ou de uma casa, consoante o valor patrimonial, esse terreno ou essa casa entram para o cálculo dos meus rendimentos. E os doentes transplantados também têm direito à isenção das taxas moderadoras. Em relação às questões fiscais, esta parte aqui das questões fiscais, as deduções a nível do IRS, as isenções a nível do IVA dos produtos de apoio, sendo que produtos de apoio estamos a falar de fraldas, resguardos, cadeiras de rodas, camas articuladas, todos os produtos que ajudam a colmatar uma deficiência ou a ajudar à autonomia. E o IUC, o ISV e o crédito à habitação não têm tido grandes alterações legislativas nos últimos anos. Têm efetivamente que ser sempre consultada a autoridade tributária aduaneira, porque as percentagens desses descontos ou dessas reduções em termos fiscais vão tendo alguma variação anual. Em relação ao transporte de doentes, estou a acelerar muito. Em relação ao transporte de doentes, portanto, a Lei Geral do Transporte de Doentes não urgente diz que têm direito ao transporte pessoas com insuficiência económica,
portanto, as pessoas que são isentas da taxa moderadora por insuficiência económica e que têm simultaneamente um grau de incapacidade igual a 60%. No IPO, nós não utilizamos a lei geral porque isso excluiria uma série de situações que nós entendemos que são importantes a pessoa poder ter acesso à saúde, e utilizamos o critério clínico. Portanto, qualquer doente que esteja a fazer quimioterapia, radioterapia ou exames no meio destes tratamentos tem direito ao transporte não urgente. O transporte não urgente normalmente é feito em ambulância, o que traz uma despesa muito grande para os hospitais. Portanto, a fatia que é dedicada aos transportes é uma fatia grande, sendo que muitas pessoas utilizam o transporte de ambulância não propriamente porque precisam ou porque querem, mas simplesmente porque é o único que é comparticipado. Há pessoas que poderiam vir em carro próprio, em transporte público e efetivamente não o podem fazer porque muitas vezes não têm capacidade económica para fazer face a essa despesa e, portanto, acabam por utilizar o transporte em ambulância, que representa no final do mês ou no final do ano uma grande fatia em termos económicos. Estamos a falar de doentes que às vezes até têm algum grau de autonomia, que para eles até seria fácil utilizar, por exemplo, o transporte público e têm que vir inevitavelmente de ambulância porque não têm outra opção. Em relação à baixa, portanto, a baixa é um direito que todas as pessoas que têm a partir de 6 meses de desconto têm direito a receber. A baixa tem um total de mais ou menos 3 anos, portanto, até ao máximo de 3 anos a baixa é remunerada e a percentagem pela qual ela é paga vai aumentando quanto maior for o tempo de baixa que a pessoa tem. Começamos nos primeiros 30 dias com 55% do valor do nosso ordenado e vai aumentando até aos 75% quando faz um ano de baixa. Os trabalhadores independentes utiliza-se exatamente esta mesma percentagem, mas só têm direito a baixa remunerada até um ano, até 365 dias. A pensão por invalidez. A pensão por invalidez é uma reforma. Quando a pessoa, por ser portadora de doença oncológica ou outra patologia, mas no caso estamos aqui a focar-nos na doença oncológica, deixa de ser capaz de exercer a sua atividade profissional em consequência da doença e precisa de se reformar. Existe uma legislação que protege a pessoa com doença oncológica e isso permite que a pessoa possa usufruir desta pensão com 3 anos de desconto. Quando a pessoa tem menos de 3 anos de desconto, ainda poderá solicitar a pensão social de invalidez. O valor da pensão social de invalidez é um valor fixo, tem a ver com o indexante da taxa social, que é um valor atualizado anualmente em janeiro e que sai em decreto-lei. A pensão social de invalidez vai entrar em linha de conta com os anos de desconto que a pessoa teve e com o valor da remuneração que usufruiu durante o tempo que descontou. Certo que quando a pessoa tem uma carreira contributiva igual ou superior a 25 anos de desconto, habitualmente a pensão por invalidez tem um valor superior ao da baixa. Os requerimentos têm que ser sempre entregues na Segurança Social da área da residência e, obviamente, qualquer uma destas pensões, porque tem a ver com uma situação de doença, o requerente tem sempre que ser sujeito a uma junta médica da Segurança Social para a avaliação da invalidez.
Em relação ao complemento por dependência, o complemento por dependência é um apoio que pode ser dado a pensionistas ou não, desde que a pessoa tenha grau de incapacidade. Existem dois valores para o complemento por dependência. No grau 1 são pessoas que têm dependência nas atividades de vida diária, mas não estão completamente dependentes, ou seja, ainda há ali algumas coisas que conseguem fazer autonomamente. O grau 2 são para pessoas completamente dependentes em todas as atividades de vida diária. Este grau 1 e este grau 2 têm a ver com o valor que é pago. O grau 1 anda à volta dos 90 a 100 euros, o grau 2 anda à volta dos 150 euros por mês. As pessoas que não têm ainda reforma por invalidez, ou outra reforma, ou por idade, podem também pedir o complemento por dependência, desde que sejam portadoras de um grau de incapacidade, portanto, o tal atestado multiusos passado pelo delegado de saúde, que está suspenso desde março, igual ou superior a 80%. A prestação social para a inclusão. A prestação social para a inclusão começou quando, em 2017, o objetivo desta nova prestação que foi criada, portanto, nessa altura, prendia-se com o facto de se considerar que as pessoas portadoras de grau de incapacidade teriam alguma perda de rendimentos por conta da sua incapacidade. Menor acesso ao mercado de trabalho, mais absentismo, principalmente durante as fases em que estão em tratamentos. E, efetivamente, a prestação social para a inclusão não é um exclusivo da doença oncológica. Portanto, ela pode ser requerida por qualquer pessoa que seja portadora de um grau de incapacidade igual ou superior a 60%. É de referir que o grau de incapacidade que a pessoa apresentar tem que ter sido atestado pelo delegado de saúde, ou seja, o tal atestado multiusos, tem que ter sido validado antes da pessoa completar os 55 anos. Imaginando, por exemplo, uma pessoa com esclerose múltipla, que ficou de cadeira de rodas, por exemplo, aos 40. Em 2017, mesmo que já tivesse 60 anos, porque tem o grau de incapacidade desde os 40, pôde requerer esta prestação e tinha direito a recebê-la, desde que até à idade da reforma, ou seja, até aos 66 anos. Esta prestação é paga até aos 66 anos. Há aqui algumas nuances que é preciso terem atenção. Com um grau de incapacidade entre os 60% e os 80%, a prestação é atribuída consoante o rendimento do próprio. A partir dos 80%, é sempre atribuída independente do rendimento do próprio, do valor do rendimento do próprio. Para ter uma ordem de grandeza, por exemplo, entre os 60% e os 80%, o salário que a pessoa ofere mensalmente não pode ser superior a 650 euros, porque deixa de ter direito à prestação social de inclusão. Se tiver 85% e ganhar 5.000 euros por mês, tem direito na mesma à prestação social de inclusão. A prestação social de inclusão é composta por duas prestações diferentes, uma o componente base e a outra o complemento. O componente base tem um valor à volta dos 270 e muitos euros, perto dos 280, e é atribuída sempre só tendo em conta os rendimentos e o grau de incapacidade do próprio. O complemento entra em linha de conta com os rendimentos do agregado familiar. É uma prestação que pode ir até ao valor de 450 euros, ou seja, a prestação social para a inclusão, nas suas duas vertentes, pode ir até ao máximo de 450 euros.
Eu pus aqui este slide porque às vezes eu acho que é importante, pelo menos eu, como assistente social, quando preciso de saber às vezes coisas muito concretas sobre leis, sobre atualização da legislação, costumo consultar este site. Portanto, é o site da Segurança Social, não o da Segurança Social direta, portanto, é o site da Segurança Social, que na parte de cima tem um sítio que dá para ver os documentos e formulários. E nesse sítio dos documentos e formulários dá para imprimir e dá para preencher até online alguns formulários, nomeadamente o requerimento para a pensão por invalidez, a prestação social para a inclusão, e tem também aqui este item dos guias práticos, que são guias onde explica, bem explicadinho, com perguntas muito básicas, o que é, quem se destina, quais são os requisitos que a pessoa tem que ter, quanto é que recebe, blá blá blá, sobre estas várias prestações de que falámos. Existe o guia prático do regime especial de proteção na invalidez, o guia prático do complemento por dependência e, efetivamente, estes guias estão sempre atualizados à lei mais recente. Portanto, são boas ferramentas em que os próprios doentes e familiares podem utilizar para tirar dúvidas e ver questões que possam surgir. Pronto, foi mais ou menos o que eu tive a dizer. Agora, vamos falar aqui um pouquinho sobre a situação do cuidador, que é uma questão que muitas vezes é colocada quer pelos doentes, quer pelos familiares, em várias fases da doença. Portanto, o cuidado tem a ver com o cuidado propriamente dito numa vertente prática, mas também tem a ver com a parte afetiva, com a relação que se cria com alguém. Portanto, o cuidado tem a ver com o que fazem os nossos familiares e amigos, como tem a ver com o que fazem os profissionais de apoio domiciliário, de cuidados de enfermagem, que muitas vezes entram na nossa casa ou nas instituições onde estamos. Por ser uma função importante, em setembro de 2019 saiu a Lei 100 de 2009, que vem aprovar o Estatuto do Cuidador Informal. No fundo, este Estatuto veio apenas reconhecer o papel do cuidador. Nesta fase, não veio atribuir qualquer direito a qualquer tipo de apoio ao cuidador. Ele define dois tipos de cuidador, o cuidador informal principal e o cuidador informal não principal, e faz também a definição da pessoa cuidada, que terá que ser alguém que necessite de cuidados permanentes, e isto é uma questão muito importante. O tipo de cuidado que se presta para poder usufruir do estatuto do cuidador, a pessoa cuidada tem que necessitar de cuidados de uma forma permanente. Esta legislação veio dizer que, para pôr em prática o Estatuto do Cuidador, iriam ser aplicados projetos piloto, experimentais, com a duração de 12 meses e que iriam entrar em vigor em 1 de julho de 2020. Esses projetos piloto permitiam que as pessoas se pudessem candidatar ao Estatuto do Cuidador, iriam ser feitas seleção de alguns conselhos e nesses conselhos iriam ser aceitos esses requerimentos e as pessoas que faziam o requerimento poderiam candidatar-se a este projeto piloto. Este Estatuto do Cuidador estes projetos piloto ficaram nesta altura ainda assim um bocadinho sem se perceber muito bem o que é que isto queria dizer na prática, porque ficou coxo. O Estatuto do Cuidador ficou coxo. Muito coxo.
já falaremos sobre isso, não queria interrompê-lo, mas eu sei que é um tema que é sensível para si Sim, e sim. já Irrita-me um falaremos, bocadinho. é sensível para muitas famílias e para Sim. muita gente, mas já falaremos por isso. Eu percebi que estava aí sem saber bem qual era a palavra, mas Sim, sim, dizer que isto basicamente serviu para nada, mas pronto, já disse, não tenho filtro, portanto. não, mas essas coisas, isto é para que quem nos está a ouvir está neste momento a abanar, a acenar a cabeça e a concordar. Não sei se alguns legisladores nos estão a ouvir, mas Acho que eles não perdem muito tempo a ouvir-nos. quem precisa que o Estatuto do Cuidador chegue um pouco, tivesse chegado um pouco mais longe e tivesse passado do que enfim, muito já se fez, está neste momento a concordar connosco. Mas vamos continuar e depois Ok. já cá voltamos. Pronto. Portanto, em janeiro de 2010, a Portaria 2 de 2020, 2010 não, perdão, 2020, a Portaria 2 de 2020 permitiu, veio regulamentar aqui, veio dizer efetivamente que o projeto piloto iria avançar. Em junho de 2020 começaram a ser aceites as candidaturas. Neste momento, o projeto piloto existe em 26 concelhos de Portugal, ou seja, as pessoas de 26 concelhos de Portugal puderam candidatar-se ao Estatuto do Cuidador e as suas candidaturas foram recebidas e analisadas. Que eu tenha conhecimento, ainda não houve respostas, seja do que for. É preciso ter aqui em atenção que esta legislação faz uma diferença entre cuidador principal e cuidador não principal. O cuidador principal é quem está 24 horas, todos os dias, com o doente. O cuidador não principal é aquela pessoa que dá apoio de forma regular, mas não está permanentemente com o doente. Também é preciso terem atenção que o cuidador informal terá que ser alguém que não tenha qualquer tipo de rendimento do trabalho. Isso significa que não pode estar vinculado a uma entidade patronal, não pode sequer receber baixa. Tem que ser alguém que esteja numa situação de sem trabalho. A pessoa cuidada, e para poder usufruir deste estatuto, a pessoa cuidada tem que ser portadora de uma das seguintes prestações. Tem que ter o subsídio de assistência à terceira pessoa, tem que ter complemento por dependência grau 2, que foi aquele que nós vimos que a pessoa tem que estar completamente acamada, ou, tendo grau 1, tem que estar transitoriamente acamado e a precisar de cuidados permanentes. Ou o complemento por dependência do grau 1 e do grau 2 a receber apoio da terceira pessoa da Caixa Geral de Aposentações, ou seja, da ADSE, no fundo, é isto que isto quer dizer. O que significa que este Estatuto do Cuidador veio trazer aqui, veio pôr de parte uma grande fatia daquilo que são os cuidadores, nomeadamente os cuidadores mais temporários, em situação de trabalho, que precisam temporariamente acompanhar o seu familiar numa situação de doença. É preciso perceber que o valor do cuidador é quase incalculável. Se nós tivéssemos todas as pessoas que precisam de cuidados permanentes institucionalizadas, se calhar isto seria um bocadinho complicado de sustentar a nível da segurança social e dos apoios do Estado às instituições, às ERPIs, aos lares, no fundo, ou às unidades de cuidados continuados. Efetivamente, eu, pela minha experiência no IPO, acho que o povo português tem muito esta coisa do cuidar e de cuidar dos seus, e apesar de tudo, e apesar de se falar muito do abandono no hospital e essas problemáticas que existem, a maioria das pessoas tem desejo de cuidar do seu familiar e tem desejo de cuidá-lo na sua casa, não tem grande vontade de o institucionalizar. Isso tem sido extremamente visível nesta época de Covid,
em que a maioria dos sítios, lares, unidades, hospitais não tem visitas, não permite a visita dos familiares, e as pessoas muitas vezes optam por ficar com o seu familiar, às vezes com um custo muito grande para o cuidador, emocional e fisicamente, só para não lhe perder o acesso. Porque eu sei que se hoje internar o meu pai num hospital, enquanto ele precisar estar no hospital eu não o vejo. E eu não sei se isso é uma semana, se é 15 dias, se é um mês, se é para a vida toda. E, portanto, acaba por ser aqui uma opção que as famílias, nestes últimos tempos, então, têm tido ainda com mais afinco, ou seja, levar o seu familiar para casa. Os cuidadores são alguém que nós temos que cuidar muito, porque efetivamente o cuidador está a dedicar-se ao outro, quando faz o papel de cuidador como é expectável, não é? E penhora um bocadinho a sua própria vida, a nível das suas próprias relações pessoais e sociais, a nível da sua saúde física e mental. E portanto às vezes acaba por ser, às vezes não, é sempre um trabalho que não tem um valor económico, nós não conseguimos atribuir o valor de cuidar 24 horas por dia de um familiar, principalmente quando é feito com muito amor, porque não é só aquilo que se faz na prática, limpar a casa, ou fazer a comida, ou mudar a fralda, ou mudar a cama, é todo o carinho e todo o bem-estar que é proporcionado ao doente. Portanto, e em conclusão, perceber que cuidar de um familiar é uma experiência muito enriquecedora, talvez das mais importantes da nossa vida, não é? Que é preciso que os cuidadores sejam acarinhados e validados positivamente no seu trabalho, porque estão muitas vezes a abdicar de si próprios para cuidar do outro. Que para mantermos um cuidado saudável é importante que o cuidador também se cuide e que tenha alguns apoios de forma a não entrar em sobrecarga e em burnout, porque não é muito difícil isso acontecer. E daí que seja muito importante investirmos também no cuidado ao cuidador, porque ele é uma peça fundamental desta equação para as coisas correrem bem. E pronto, era isto que eu tinha para partilhar convosco. Muito obrigada. Agora não sei sair daqui. Agora é só fazer aí É interromper o compartilhamento, será? Não, é isso mesmo. Ok. Pronto, já está. Muito obrigado, doutora Luísa Almeida. Obrigado pela sua partilha. Luísa, se faz favor. Obrigada. Obrigado, Luísa, pela disponibilidade que teve e pelas muitas informações importantes que nos trouxe. Eu tenho algumas questões que gostava de lhe colocar. Temos algumas questões também que chegaram. E, portanto, vamos tentar aproveitar da melhor forma o nosso. Uma questão muito prática. Quem chega ao hospital, e neste caso concreto ao IPO, e portanto, e que perante aquilo que o leva ao IPO e perante a perspectiva de uma doença crónica a confirmar-se, como é que um doente sabe do serviço de assistentes sociais? Há uma consulta prévia quando a pessoa chega, não havendo, e pronto, já conversámos um pouco sobre isso, mas gostava que partilhasse. Há informação sobre o serviço. Como é que alguém pode chegar até vocês, até essa equipa de 11 anjos da guarda que ajudam as pessoas Ora bem, portanto, nós essencialmente estamos sediadas no internamento, ou seja, cada um dos serviços de internamento tem uma assistente social de apoio. Okay? Hoje em dia... Hemato-oncologia Hemato-oncologia tem uma assistente social, o internamento de oncologia médica tem outro assistente social, o internamento de neurologia, cirurgia cabeça-pescoço,
cirurgia geral, cada serviço de internamento no hospital tem uma assistente social designada. No caso daquilo que nos traz aqui hoje, leucemias e linfomas, é a Luísa. Eu e a colega Inês. A Inês está no serviço da hematologia, eu estou na unidade de transplante de medula. No meu caso, eu acompanho todos os doentes da unidade de transplante de medula, quer estejam em ambulatório, quer estejam em internamento. Se eu conseguisse fazer sempre o meu trabalho bem feito, o que não é verdade e nem sempre consigo desdobrar-me e fazê-lo atempadamente, eu deveria conhecer todos os doentes antes deles entrarem para a unidade de transplante de medula, ok? Todas as semanas há uma reunião médica, mais médica, onde são analisados os pedidos para transplante e são vistas, planificadas as entradas dos doentes na unidade. Essa lista, digamos assim, é compartilhada e eu deveria ter a capacidade de chamar cada um dos doentes, ou aproveitar que as pessoas vão ao IPO, que é normalmente isso que nós fazemos, para dar algumas informações sobre direitos e recursos. Isso nem sempre acontece, porque muitas vezes os doentes que vêm para a unidade de transplante de medula já passaram pela hematologia, portanto já conheceram a minha colega e já tiveram uma consulta de serviço social, ou vêm da pediatria e, portanto, também já conheceram a assistente social da pediatria. Tenho particular cuidado com os doentes que vêm de outros hospitais, porque aí eu não faço a mínima ideia se alguém alguma vez falou com eles ou não, ok? O serviço social no IPO também está organizado com uma consulta aberta, portanto, eu não tenho exatamente uma agenda de consulta, eu atendo toda a gente que vem ter comigo. E as pessoas podem vir ter comigo, eu e as minhas colegas, não sou eu. Portanto, o serviço social do IPO é assim que funciona. Com a agenda aberta, as pessoas dizem, eu quero falar com a assistente social. É marcada uma consulta e a pessoa é atendida no próprio dia. E é passada a informação ao doente de que há um serviço de assistente social e se tiver dúvidas pode-se dirigir, que fica em determinado sítio, em determinado piso e pode falar. Ou seja, como é que o doente tem conhecimento, a sessão de esclarecimento e as informações que vocês passam são essenciais, mas como é que o doente sabe que vocês existem e que se pode dirigir a vocês? No internamento é relativamente fácil porque nós conhecemos todos os doentes que são internados. Okay. Essa é a regra. No ambulatório, muitas vezes as pessoas escapam-nos e vêm sinalizadas por critérios de risco. Muitas vezes sinalizadas pelo médico, pelo enfermeiro da consulta, às vezes até pelo auxiliar, por qualquer pessoa que trabalha no hospital com o doente e que percebe que aquela pessoa não está esclarecida ou que tem dúvidas que não fazem, que podem ser esclarecidas pelo assistente social e encaminham-nos. A pessoa também pode vir porque leu num dos folhetos do IPO que diz que existe serviço social, pedir voluntariamente uma consulta com o serviço social. Atenção, porque isto não é uma exclusividade do IPO. Eu não sei se quem nos está a ouvir são todos doentes do IPO, porque eu sei que a APCL trabalha com muitos outros hospitais da área da Grande Lisboa e, portanto, é importante as pessoas todas saberem que em todos os hospitais há um serviço social, há assistentes sociais e que nós estamos lá para precisamente prestar informações. Muito bem. Lá está, nós somos 11, portanto não temos capacidade para atender todas as primeiras vezes que chegam ao IPO. Humanamente isso não é possível. Quando as pessoas chegam, qual a principal dúvida ou principais dúvidas que lhe colocam? Isenções fiscais, baixas, juntas médicas, taxas moderadoras? Muito na base disso. Ou muitas vezes chegam porque lhes disseram que ali há alguém que os pode ajudar porque não sabem como é que se vão governar agora com o que lhes caiu no colo? É um bocadinho de tudo. Tem muitas pessoas que vêm porque não sabem como é que tratam da baixa, porque não estão isentas das taxas moderadoras e de repente começam-lhes a cair contas em casa, porque não sabem como é que fazem com o transporte, não têm dinheiro para ir vir do Algarve durante 6 semanas fazer radioterapia todos os dias. Enfim, muito por coisas muito práticas. Também vêm muitas vezes porque os doentes falam uns com os outros, graças a Deus, e vão dando informações e vão dizendo que, olha, ali no serviço social ajudaram-me nisto ou naquilo, ou encaminharam para um sítio qualquer, ou esclareceram-me esta situação.
Obviamente que esta conversa dos doentes entre eles é extremamente importante, apesar de que muitas vezes não é a mais esclarecida, ok? Porque a doença de um não é igual à do outro, portanto os direitos, ou por exemplo o grau de incapacidade ou a baixa, não é um direito soberano. Eu tenho que ter alguns critérios para poder ter acesso a estes direitos. Aqui o trabalho do serviço social é um bocadinho desbravar esse caminho e ver para aquela pessoa em concreto qual é a melhor solução. Claro, e ajudam a pessoa a orientar-se nos meandros legais e em questões várias e até muitas vezes fazendo a ponte com várias instituições. É justamente uma das questões que uma das pessoas que comenta diz que é muito interessante a apresentação, é um comentário não assinado, muito interessante a apresentação dos direitos que a doutora Luísa está a fazer. Pena é que na maioria das vezes as pessoas se percam com burocracias desnecessárias, culminando na perda de tempo precioso com o doente. E, portanto, Sem dúvida nenhuma. exatamente a questão. E temos, entretanto, aqui um elogio para si, assinado pelo Sr. Francisco Noronha dos Santos, Luísa, Olá, Francisco. uma das grandes assistentes sociais do IPO. Duas questões práticas, começando por uma, que nos chega pelo Pedro Lopes. Quem tem certificado multiusos está abrangido pelo atendimento prioritário em serviços do Estado? Pergunto porque a questão de agendamento por causa da Covid, com a questão de agendamento por causa da Covid, não é fácil quando necessitamos de alguns papéis tratados em tempo útil. O certificado multiusos não confere só por si atendimento prioritário. O atendimento prioritário é certificado até pode ser com uma simples declaração médica a dizer que aquela pessoa neste momento, por exemplo, está a fazer quimioterapia e está imunodeprimida e, portanto, não pode estar em contacto com o público. Okay? Não tem que estar à espera do grau de incapacidade. Os 60% de incapacidade são dados em situações que nem sempre a pessoa poderá ter direito ao atendimento prioritário, porque às vezes não é esse o caso. Eu não posso, não desvalorizando todo e não me levem mal, mas por exemplo, uma pessoa que acabou de ser operada a um câncer de mama e que tem, sei lá, está na fase da fisioterapia pós-câncer de mama e que não fez rádio nem fez químio. Em termos de prioridade no atendimento, faz mais sentido se calhar uma pessoa que está a fazer quimioterapia porque está imunodeprimida e portanto não pode estar num espaço público com muitas pessoas, ok? Portanto, o atendimento prioritário é mais definido por critério clínico do que propriamente pela existência do certificado multiusos de incapacidade. Espero ter respondido. Desculpe, não estou a ouvi-lo. Peço desculpa, era eu que estava com o microfone desligado. A vida muda, chega um diagnóstico, chega aquela notícia que ninguém quer. Há aquele período em que as pessoas ficam desorientadas, com raiva, enfim, com uma série de emoções e questões que se misturam num cocktail explosivo. Independentemente das questões clínicas que devem ser tratadas com os profissionais de saúde, perante um diagnóstico, qual o primeiro passo que a pessoa deve dar do ponto de vista legal? Marcar a junta médica? Como é que o faz? Que passos iniciais devem ser dados quando nos cai um diagnóstico destes no colo? Ou seja, o primeiro ponto neste momento para conseguir tratar de situações legais e estar a poder ter aqui algum amparo nesta situação é tratar efetivamente do atestado multiusos, ok? Porque é a partir do atestado multiusos que nós conseguimos desbloquear uma série de outras situações. Não só a nível de apoio da segurança social, como lá está a tal história das taxas moderadoras, fazer quimioterapia, radioterapia, exames, taques, PETs, ressonâncias, consultas, análises específicas a tudo e mais umas botas, custa dinheiro se a pessoa não tiver isenção das taxas moderadoras. E há taxas moderadoras há valores de taxas moderadoras que impedem o acesso à saúde. Portanto, o primeiro passo é mesmo
tentar pedir relatório médico, documentar-se com a anatomia patológica, ou seja, o resultado da biópsia que fez ou o resultado da análise que deu origem ao diagnóstico da doença oncológica e marcar a junta médica. Esse é, sem dúvida, o primeiro passo. E os atrasos que estão a ocorrer com as marcações de juntas médicas, e eu tenho um familiar que nessa situação, o que é que isso vai significar na prática na vida das pessoas? A restrição de acesso a direitos. Ponto. Neste momento, o facto de não haver a junta médica para o grau de incapacidade faz com que uma boa percentagem de pessoas com doença oncológica ou outras, com os seus diagnósticos, não tenham acesso aos seus direitos. O Estado português, ao suspender as juntas médicas, está a vedar o acesso a direitos a muitos cidadãos. É tão simples quanto isto. E com um pouco de sorte, esperemos que o que acaba de dizer chegue, e que muitos doentes e cuidadores estão sentindo na pele, que chegue ao maior número possível de ouvidos. Quem é que desabafa mais e vos coloca mais questões? Os doentes ou os cuidadores? Ou os cuidadores, porque os doentes por vezes estão incapacitados e, portanto, não. Eu tenho o melhor de todos os mundos. Tenho muitos doentes. Na hematologia, as questões cognitivas não se põem tanto, portanto, normalmente o doente está completamente lúcido, orientado, ciente, consciente e, portanto, muitas vezes procura ele próprio ajuda e apoio. Agora, na era Covid, os doentes andam mais sozinhos, portanto, nós acabamos por não ter tanto contacto com os cuidadores, porque o doente, desde que seja autónomo, não pode ir acompanhado para as consultas, portanto, acabamos por ter um contacto muito próximo com o doente e menos próximo com o cuidador. Noutras patologias, porque o doente é completamente dependente, o cuidado é muito, o contacto é muito maior com o cuidador e acaba por ser muitas vezes o cuidador que toma decisões importantes porque o doente não está capaz. A Luísa tem que bater a várias portas, tocar vários sinos, abrir janelas, tocar as campainhas, pegar no telefone e fazer muitos contactos. Ajuda a desbloquear muitas situações. Há alguma porta que nunca se abre? Ou que dificilmente se abre? Social. A porta da segurança social para os assistentes sociais que estão em representação do doente, e já me aconteceu N de vezes na minha prática profissional. Doentes, por exemplo, que estão dentro da unidade de transplante de medula, que estão cheios de mucosite, que estão a fazer morfina, quase não conseguem falar, já não conseguem comer, quanto mais pegar no telefone para ligar para a Segurança Social. E aquelas alminhas, a gente liga para lá, estou aqui com a paciente, tal, está aqui ao meu lado. Não damos informações porque não é o próprio. Pois, mas a pessoa não consegue falar, pois, não damos informações, não é o próprio, e não saímos disto. O RGPD, aí há bocado a enfermeira Rosa Romão falava também dessa questão, o RGPD em alguns pontos veio deixar em situações, enfim, se podemos complicar, porque é que não devemos complicar mais um bocadinho? Sim. Falávamos há pouco do Estatuto do Cuidador. O Estatuto do Cuidador ficou coxo. Porque é bom que exista um Estatuto do Cuidador, mas na prática ainda não se sente. O que é que acha que, na prática, perante alguém que está no terreno e que vê as dificuldades que os doentes e os seus cuidadores enfrentam, principal passo que seria necessário dar, e isto é uma conversa que estamos aqui a ter e até possivelmente a fazer eco das preocupações das pessoas que nos estão a ouvir, mas qual seria o principal passo a dar para resolver esta questão rapidamente e ajudar a desbloquear a vida de milhares de pessoas? Para além, naturalmente, dos cuidadores de pessoas com filhos, pais, com doenças crónicas, e deficiências profundas. Na minha opinião e na opinião de muitos colegas de profissão e pessoas que se dedicam, até mais do que eu, a estudar esta questão mais profundamente,
seria daqui de alguma forma tentar adaptar o que já existe para as crianças na área de... Aliás, nem é das crianças, é na parentalidade, que é a assistência a filho com deficiência ou doença crónica, e adaptá-la à assistência a familiar com deficiência ou doença crónica. Este subsídio, porque sim, trata-se de uma remuneração em dinheiro, permite que a pessoa mantenha o seu vínculo laboral e que possa justificar as suas faltas, recebendo cerca de 65% do valor do seu ordenado bruto, durante um período que vai até 180 dias, renovável por 4 anos. Em 2019 esta lei foi alterada e passou a ser possível, nas situações da doença oncológica devidamente comprovadas, este apoio passar até aos 6 anos, ok? Portanto, durante 6 anos ou 4 anos, até já só penso os 4 anos, o familiar tem direito a justificar as suas faltas, sem perda de vínculo laboral, recebendo 65% do valor do seu ordenado, ficando em casa a tomar conta do seu familiar que está doente, ok? Isto seria um ponto de partida para podermos dar aqui apoio às situações em que o cuidar é um cuidar que se prevê tenha um princípio, um meio e um fim, que não é uma situação indefinida. Não apenas para aqueles cuidadores de longa duração. Exatamente. Temos aqui mais algumas questões. Não sei exatamente se a Luísa poderá responder à questão que este senhor coloca, Jorge Paiva, porque é que os certificados multiusos estão suspensos desde o início da pandemia? Pronto, não sei se a Luísa saberá. É muito simples. Diga-me. Portanto, os certificados multiusos são atribuídos pelo delegado de saúde da área da residência. O delegado de saúde, aliás, a Delegação de Saúde Pública é a entidade que tem competência para validar a Tabela Nacional de Incapacidades, pô-la em prática e atribuir, certificar a incapacidade dos cidadãos. Portanto, não é um médico assistente, não é um médico do hospital, não é um médico de família. É numa junta médica da Delegação de Saúde, na qual é presidida pelo delegado de saúde da área. Ora, como nós sabemos, os delegados de saúde foram recrutados para fazer o serviço à Covid. No fundo, são eles que decidem se é preciso fechar uma escola, são eles que decidem os horários de fecho dos estabelecimentos, são eles que dizem que há um surto não sei aonde e que têm que ir atrás das pessoas que estiveram em contacto umas com as outras. Portanto, a força de trabalho dos delegados de saúde foi canalizada só para esta situação. E só o delegado de saúde é que pode fazer, ou passa pelo delegado de saúde, a emissão do documento e, portanto, mais uma vez a Covid veio aqui colocar uma... Apesar de que, permita-me, isto talvez fosse uma coisa que pudesse ser olhada de outra maneira. No início da pandemia houve Luísa, deixa-me só pedir-lhe que me dê uma resposta muito sucinta, porque temos 1 minuto neste momento. Ok. Só para dizer, quem está em doença ativa, ou seja, eu fui diagnosticado agora, vou fazer quimio, seria muito simples atribuir automaticamente os 60% de incapacidade. Já dava para desbloquear pelo menos a questão das taxas moderadoras. Claro. Isso poderia ser uma solução. Uma última questão. Um doente, a Luísa aflorou isso também na sua apresentação, um doente cuja área de residência não é do hospital, como pode pedir apoio domiciliário? O apoio domiciliário é muito fácil de pedir. Não interessa que a pessoa tenha a sua morada fiscal. Pode sempre pedir o apoio domiciliário no sítio onde efetivamente está a residir. À exceção do IPO, não há mais nenhum hospital que tenha serviço de apoio domiciliário do próprio hospital. Os serviços de apoio domiciliário são dados por IPSS ou por instituições não governamentais na área da residência. E no caso de doentes acompanhados e que sejam doentes do IPO, o Serviço Social do IPO faz uma ajuda neste acompanhamento e neste pedido? Nós, por exemplo, se eu tiver um doente internado que vai para casa e precisa de ajuda para o bem, quem trata do apoio domiciliário normalmente sou eu, obviamente com a família. Portanto, Claro.
procuro a instituição da zona, vejo quem é que tem disponibilidade em termos de vagas e faço o contacto. No fundo, sou aqui o intermediário, ponho as necessidades com os recursos. Muito bem. Luísa, eu agradeço-lhe a sua disponibilidade. Há algum contacto de e-mail geral do Serviço de Apoio Social do IPO para onde as pessoas possam enviar questões? Olha, boa pergunta, não faço a mínima ideia. Nós, Serviço Social, cada uma de nós tem o seu e-mail, porque lá está, como estamos distribuídas por serviço, consoante a patologia que o doente tem, assim vai à sua assistente social, ok? E no edifício do IPO, de Lisboa, que é um edifício muito grande, onde está sediado o Serviço de Apoio Social? É um labirinto complicado para... Não, em cada serviço a assistente social tem o seu gabinete. Tem o gabinete do próprio serviço. Ok, tem. Isso Okay. mesmo, isso Muito mesmo. bem, muito bem. Está bem? Tudo bom, obrigada. Almeida, muito obrigado pela sua disponibilidade e muito obrigado pela sua ajuda para nos ajudar nestas questões tão importantes. Okay. Obrigada eu, foi um prazer. Convido-vos agora a voltar à cronologia, onde podem ver um vídeo de um dos patrocinadores que tornou possível estas jornadas, e voltamos a encontrar-nos aqui às 16h30, depois de uma pausa de 30 minutos aproximadamente, e nessa altura falaremos com a doutora Ana Carina Resina, psicóloga, sobre as emoções do doente e do cuidador. Até já.